Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso UML na Real. Nós estamos falando sobre relacionamentos entre elementos de um diagrama de caso de uso. E agora nós vamos falar sobre o relacionamento generalization, ou generalização, que significa herança de casos de uso. Vamos voltar ao post do nosso blog, que a gente está consultando, para nós entendermos um contexto e ver um pouco sobre a descrição desse relacionamento. Só repetindo mais uma vez o contexto, tá? Para ficar bem claro. Vamos ao que significa cada um dos três tipos de relacionamentos citados, que são os relacionamentos nesse post. Que esse post trata, include, extend e generalization, ou generalização. Consideremos que temos três casos de uso, A, B e C. E com base nos três, vamos descrever cada um dos relacionamentos. Vamos ver um pouco sobre o generalization. Quando o caso de uso B generaliza o caso de uso C, isso significa que, além de fazer tudo o que nele está especificado, ele também executará tudo o que está especificado no caso de uso C. Ou seja, quando a gente tem B generalizando C, significa que o B vai fazer tudo que está especificado no caso de uso C. Muitos profissionais falam que isso não deve ser compreendido como a herança da orientação a objetos. A gente vai falar também sobre herança lá nas aulas sobre diagrama de classe. Mas, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal que eu coloquei à época que eu fiz esse post, deve ser sim. Apenas, em tempo de modelagem de caso de uso, estamos num nível de abstração diferente, mas o produto final dessa modelagem será software codificado. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Mesmo que a gente esteja fazendo um diagrama na parede, aquilo ali já tem toda uma ideia de como que o sistema vai funcionar. Então, se a gente coloca uma boa diagramação dos casos de uso, com os relacionamentos corretos entre eles, quando o desenvolvedor for fazer o sistema, ou quando o arquiteto for pensar o sistema, ou todo o time que ali está presente, a gente já começa a entender possibilidades de reuso ou de reutilização de recursos. Por quê? Fragmentar ou ter redundância de aplicações, de recursos, de lógica, de algoritmos, de objetos dentro de um mesmo sistema é problema na certa. Porque sistemas bem estruturados, bem desenvolvidos, eles têm recursos num único lugar e todo mundo reutiliza aquele mesmo recurso sem ter que multiplicá-lo ou, no mínimo, duplicá-lo dentro do sistema. Para isso que a gente pensa em desacoplamento. Então, se a gente tiver um recurso, por exemplo, de gravar log, se a gente já coloca um caso de uso gravar log e todo mundo que precisa gravar log herda ele, significa que a gente vai ter toda a lógica de gravação de log num único lugar e não em vários lugares, para que, quando apareça um bug de gravação de log, as pessoas tenham que ficar correndo atrás do rabo, como diz o outro, o popular, correndo atrás do rabo, ficando louco dentro do sistema para achar todo lugar que tem referência àquilo, então ficar refatorando ou refazendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos ajustes. Quando a gente dá essa visão de uma única coisa num único lugar e todo mundo usando aquilo num único ponto do sistema, em tempo de modelagem de caso de uso, quando usamos caso de uso como uma ferramenta para poder dar ideia ou até mesmo especificar detalhadamente sistemas, a tendência é que isso aconteça, ou seja, esse problema de redundância de recursos, ela diminui bastante. E a direção do relacionamento é sempre do generalizador, que aqui no caso é o caso de uso B, para o generalizado, que é o caso de uso C. Vamos ver aqui, nesse exemplo que nós temos no nosso diagrama, como que fica a generalização. Se a gente for ver aqui, nós temos, recapitulando também mais uma vez, o ator almoxarife, e ele faz a solicitação de um material. E aí, quando não tem esse material, ele sempre vai checar o estoque através do caso de uso 2, que é o checar estoque, mas se não tiver o material, lembra que a gente falou que o sistema vai fazer a compra do material? E quando ele faz a compra do material, observa que a gente tem um outro caso de uso aí nesse desenho pequeno, que é o C004 emitir pedido de compra. Qual que é a ideia nesse diagrama? Se a gente observar, só para constar também, a setinha é diferente, que é uma setinha sem pontilhado e com a cabecinha achurada, com a corzinha amarela, ou amarelo claro, segundo a ferramenta case que a gente usa. Isso faz a gente entender que
o caso de uso 003, ele generaliza ou ele herda o caso de uso 004. Por que assim está nesse contexto? Porque nesse exemplo, nesse contexto, o emitir pedido de compra é um caso de uso que não necessariamente vai ser utilizado apenas por esse contexto de compra de material por um almoxarife. Ele vai ser usado por outras partes do sistema também. E por uma questão de separação de responsabilidades, ou seja, cada funcionalidade faz somente aquilo que tem que fazer e tudo aquilo que tem que fazer. Coisas de comprar material não podem estar separadas no sistema, pelos problemas que a gente acabou de citar. Como isso está centralizado num único caso de uso, para que o comprar material vai repetir a lógica dentro dele? Ele vai simplesmente, de pedido de compra, ele já usa um caso de uso que tem toda a lógica de emissão de pedido de compra dentro dele, caso de uso esse também que pode ser usado por outras partes do sistema, fora do contexto do almoxarife. Vamos ver então como é que isso fica lá no nosso diagrama. Se nós observarmos aqui, nosso diagrama já está relativamente completo. E onde que a gente pode colocar uma funcionalidade, ou um recurso, ou um exemplo de generalização aí? Lembra que a gente falou da produtora de eventos, que nesse caso eu até coloquei meu sobrenome, né? Produtora de eventos Ventura, que ela pode fazer pagamentos em lote. Então imagina que ela faz lá os seus eventos, tem uma parceria com a empresa desse site de eventos que a gente está desenvolvendo um sistema para ele, e aí ela pode fazer compra em lote. Imagina que lá, para um determinado evento, ela deu 50 ingressos para um cliente empresarial dela. Não é um ator humano, é um ator sistêmico, lembra? Então ela vai ter uma integração com o sistema dessa produtora, vai ter uma integração com o nosso sistema para realizar todos esses pagamentos em modo batch. O que é legal aí? Se a gente vai ter pagamentos em modo batch, isso tem uma especialização, tem uma lógica muito específica, vai ter tratamentos específicos para um processo em lote, assíncrono, que demanda performance, dentre outras coisas mais. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai excluir esse relacionamento. E o realizar pagamento, ele vai ficar um pouquinho mais especializado. Sempre que a gente fala de generalização, a gente tem aquele que é generalizado e aquele que é especializado. O realizar pagamento, a partir de agora, na nossa ideação, na concepção que a gente está fazendo, ele vai ter lógica de realizar pagamento, mas ele não vai ter recursos de realização de pagamento para modo batch. Por quê? Porque modo batch é algo específico. Entende que esse realizar pagamento vai ter o core ou aquelas funções principais para fazer o pagamento, tanto por cartão de crédito como por cartão de débito. Eu vou ajustar um pouquinho do diagrama para nós termos mais espaço aqui para trabalhar. Legal. Vou trazer esse aqui para baixo. Agora eu vou colocar um outro caso de uso aqui no nosso diagrama. Esse caso de uso vai se chamar realizar pagamento em modo batch. Ok. E aí, o nosso ator sistêmico, que é a produtora de eventos Ventura, se nós quisermos até deixar um pouco mais claro que isso é um sistema, tá? Nós podemos chamar assim, ó, IRP da produtora de eventos Ventura. Ele agora passa a acionar diretamente o caso de uso realizar pagamentos em modo batch. Porque dentro desse caso de uso, por uma ideia de separação clara de responsabilidades, para a gente ter um sistema com melhor qualidade, tudo que é pagamento em modo batch vai estar ali. Só que o core, ou seja, o núcleo, aquilo que é principal da parte de pagamento, vai ficar naquele cara que é especializado para isso, que é o realizar pagamento. E a direção dos relacionamentos, como que fica? Vamos voltar lá no post do nosso blog. A direção do relacionamento é do caso de uso extensor, que nesse exemplo é o B, para o caso de uso estendido, que aqui é o A. Indo aqui no nosso diagrama, observe que o UC003, caso de uso 003, comprar material,
é dele que parte a generalização para o emitir pedido de compra. Por quê? Porque a lógica de pedido de compra está no C004. A lógica de realizar pagamento está no realizar pagamento. E aquilo que é específico ou especializado de realização pagamento em modo batch está no realizar pagamento em modo batch. Então, esse cara faz a generalização do cara de cima. Ou seja, o caso de uso realizar pagamento em modo batch é aquele cara que faz o pagamento em modo batch, com todas as suas especificidades. E o core do pagamento está no realizar pagamento. Nesse caso aqui, a gente pode criar também, já a partir de um pressuposto, que quando o IRP, via alguma API ou algum outro tipo de integração, acionar o nosso sistema, através do caso de uso realizar pagamento em modo batch, ele vai pagar via cartão de crédito ou débito. Ele vai passar isso como um parâmetro na chamada que ele vai fazer na integração. E o resto funciona da forma como está especificado. Então, olha que interessante. Dentro de um mesmo contexto de caso de uso, a gente consegue compreender várias interações. Lembrando, é um diagrama comportamental, que refere-se ao comportamento do sistema. E coisas essas que, se nós não tivéssemos feito o diagrama, talvez a gente não ia ter uma visão bem clara. Lembra que a gente começou pensando no comprador, e aí a gente foi discutindo, mas ele faz login, se ele for buscar evento, ele pode selecionar ou não. E aí agora a gente trouxe uma outra realidade que era diferente. A gente entendeu que nós tínhamos um IRP da produtora de eventos que ele simplesmente fazia um pagamento. Mas aí, por uma questão de boa prática, né, separação de responsabilidades, fraco acoplamento e alta coesão, o que é o fraco acoplamento? Os componentes, as features, as funcionalidades do sistema são independentes e, além disso, elas têm alta coesão, que é o quê? Elas fazem somente aquilo que elas devem fazer e fazem tudo o que devem fazer, para a gente não ter lógica fragmentada no nosso sistema e isso virar um caos depois em produção para a gente fazer sustentação ou dar manutenção no sistema. E daí a gente viu que era necessário especializar um pouco isso, mas mantendo toda uma arquitetura que a gente já está começando a conceber através desse diagrama. Falamos um pouco sobre casos de uso. No nosso curso de UML, a gente está vendo mais a parte mesmo de diagramação, mas como o nosso curso, os cursos da Inditec, alguns deles eu coloco o sufixo na real, ou seja, casos de uso na real, engenharia de requisitos na real, UML na real. Qual que é o objetivo disso? É isso que eu estou trazendo. É a gente pegar a realidade, trazer as boas práticas, discutir coisas relevantes, não apenas a letra, ou seja, a coisa, o modelo, a técnica, o método que a gente está discutindo. Eu espero que você tenha condições de, a partir de agora, caso você não conheça casos de uso, usar esse diagrama, seja nas paredes, seja nas ferramentas Case, seja no seu PowerPoint, independente da ferramenta, independente do objetivo, se for mais especificação ou apenas ideação, concepção de sistema, mas que você possa utilizá-lo como uma ferramenta muito útil para que você amplie a sua visão sobre o seu escopo, para que você consiga começar a pensar o seu sistema separado em pedaços menores e muito bem relacionados e harmônicos entre eles. Qualquer dúvida, estamos à disposição no grupo do Facebook. Muito obrigado mais uma vez e vamos para frente. Um grande abraço.